Olá, turma! Nesse vídeo estarei falando sobre as técnicas de controle de hemorragia, que são muito importantes caso a vítima, você encontre uma vítima ou caso você mesmo seja essa vítima, para que você esteja colocando essas técnicas de controle de hemorragias em prática em uma situação real. Nós vamos falar de preenchimento de ferida, vamos falar de pressão direta, vamos falar de curativo compressivo e vamos falar também de uso de torniquete caso você tenha aí uma hemorragia sanguinante em um membro superior ou em um membro inferior. Começando por uma técnica de pressão direta, uma mais comum. Caso você não tenha nenhum tipo de material para fazer esse controle com pressão direta, você pode utilizar-se de uma camisa limpa, você pode estar utilizando dela e fazer essa pressão direta ali no sítio de sangramento e aguardar ali a chegada do socorro. Então é uma técnica também que você pode estar utilizando, a técnica de pressão direta, para fazer um controle de hemorragias. Tá? Caso você esteja em uma situação onde você precise fazer um curativo compressivo, porque você vai precisar ali utilizar de outro meio para conter outra hemorragia em outro local, você pode fazer essa pressão direta aqui utilizando-se de gaze. E aí, uma vez que você fez essa pressão direta, é importante lembrar que você não vai retirar essa gaze para verificar como que está esse sangramento. Então, uma vez colocado, você vai fazer a pressão direta e você vai fazer esse controle. Você pode fazer esse controle aqui com uma atadura, onde você vai fazer esse curativo compressivo utilizando de uma atadura, por exemplo. Então você vai passar aqui e você vai de repente fixar essa atadura nessa região que está com essa hemorragia, e você pode ali verificar de repente se tem um braço, se tem outra extremidade do corpo que está com esse sangramento, porque agora você tem feito já esse controle de hemorragia onde você estava observando. Outra técnica muito importante também de passar é a técnica de preenchimento de ferida. Então, essa técnica, é importante dizer que ela não é indicada para regiões de abdômen e tórax, porque como tem uma cavidade muito grande, essa técnica de preenchimento de ferida ela não é eficaz. Porém, em uma região de braço, em uma região de perna, ou até mesmo na região do pescoço, eu consigo fazer essa técnica de preenchimento de ferida, justamente para que toda essa região afetada, ela tem aqui um preenchimento aqui 360 graus em toda essa região. Então eu vou introduzindo, existem gases em Enzefold próprio para esse uso de preenchimento de ferida, que são importantes nesse controle de hemorragia. Então você vai posicionando dessa forma, e uma vez que você encontrou resistência aqui, onde já foi preenchido toda a região, você pode fazer aqui agora a pressão direta, tá? Então você pega esse restante de gás aqui, faz essa pressão, coloca aqui em cima, e você pode vir com outra atadura e fazer esse controle da hemorragia e conduzir essa vítima para o hospital onde ela será
atendida. Então você pode fazer dessa forma. Então, além dessa forma de pressão direta que eu passei para vocês e o preenchimento de ferida, nós também podemos passar por uma situação onde eu possa ter uma hemorragia sanguinante. Ou seja, pode ser que a vítima ela esteja com hemorragia em uma artéria calibrosa aqui e esteja com um volume de sangue grande aqui de sangramento. Então o que eu posso fazer? Eu posso me utilizar de torniquetes de extremidades. Então este aqui, por exemplo, é um torniquete de treinamento e eu vou demonstrar para vocês a técnica de utilização deste torniquete. Então, por exemplo, se eu tenho um sangramento aqui na região da minha perna, por exemplo, eu preciso colocar esse torniquete o mais alto aqui da região inguinal, tá? Então eu preciso colocar ele o mais alto possível desse ferimento. Então eu vou fazer dessa forma, vou aplicar o torniquete. É importante dizer que se eu estivesse aplicando em uma vítima, eu estaria fazendo essa puxada para o outro lado, inverso. Já como eu estou aplicando em mim mesmo, eu faço essa puxada mais para a parte de dentro, com o velcro aqui. Então, eu já fiz essa pressão aqui. Então, é importante que eu faça essa passagem de forma que o meu dedo ele já não consiga passar por aqui, tá? Então, eu já crio aqui já um bloqueio. Ele já fica apertado. E aqui eu vou fazer o coração do meu torniquete trabalhar girando o molinete. Então eu giro aqui o meu molinete e uma vez que eu vi que encontrei resistência e esse sangramento ele já parou, eu coloco ele aqui, travo o meu molinete, tá? E aqui eu vou fazer a aplicação do time. Então eu vou pegar uma caneta e vou justamente marcar o horário que foi aplicado esse torniquete, para que quando chegue na equipe do intra-hospitalar, eles verifiquem o horário que esse torniquete foi aplicado, para que eles saibam o tempo que esse torniquete já está aplicado na vítima. Então essa foi uma demonstração de membro inferior. E agora eu vou fazer uma demonstração de membro superior. Então, suponhamos que eu tenha uma hemorragia exsanguinante na região do meu braço, aqui por exemplo. Eu vou posicionar o meu torniquete o mais alto possível. E, conforme eu falei, o mesmo princípio, no membro inferior, se eu estivesse aplicando numa vítima, eu estaria puxando para lá. Como eu estou fazendo uma autoaplicação, eu vou posicionar aqui dessa forma, lembrando sempre o princípio de que eu já não tenho mais como passar um dedo aqui, então eu já faço esse aperto aqui, de forma que eu já tenho um ponto de pressão nessa aplicação. E aí aqui eu vou fazer o coração do meu torniquete trabalhar, fazendo esse giro. Então eu giro, quando eu sentir que tem uma resistência, eu paro, travo ele, e aí eu posso continuar aqui com o restante do velcro passando. Então eu posso voltar aqui novamente, e aqui eu vou passar o meu time e anotar o horário que eu apliquei esse torniquete, o mesmo princípio, para que quando chegue no intra-hospitalar, a equipe médica saiba o momento que foi feito esta aplicação desse torniquete. Então foram essas as três
formas de aplicação de controle de hemorragia a nível de primeiros socorros. Nós vemos aqui o preenchimento de ferida, aqui, que a gente pode estar utilizando. Podemos utilizar também a pressão direta, então podemos utilizar a pressão direta para fazer um controle de hemorragia e o uso do torniquete. Então, turma, foram essas as técnicas de controle de hemorragia a nível de primeiros socorros e até o próximo vídeo.